aqui acompanhar a coletiva, o Citel para falar nessa coletiva, que foi um jogo e uma arbitragem terrível, né? Mas enfim, até onde esteve no jogo, professor Lúcio, e esse jogo para essa Copa do Nordeste, com a avaliação, se dá para fazer a avaliação, enfim, boa noite. Boa noite. Quanto à arbitragem, não vou comentar, todo mundo viu, e a gente deixa para a nossa diretoria tá comentando. Quanto ao jogo, um jogo difícil, a gente sabia da dificuldade que iríamos enfrentar. O Ceará é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada, jogadores de muita qualidade, tem uma base muito forte, também está em construção. Um jogo de muito estudo, muito tático, com duas equipes bem organizadas. E a leitura nossa, quem saísse à frente ali, conseguiria ter um êxito maior de sair com a vitória, né? E foi naquele momento ali que a gente teve oportunidades, né, nas nossas transições ali, de chegar ao gol, criamos alguma situação de bola na trave, fizemos o gol, e logo na sequência ali a questão aí da penalidade, das expulsões, aí acaba fugindo do contexto do jogo, aí um jogo totalmente ativo, mais de se defender, e a gente tira de positivo, claro, somamos um ponto, a gente queria vencer, agradecer o apoio dos nossos torcedores, que nos incentivou do início ao fim, mas a gente sai fortalecido, prova disso, os aplausos, né, do nosso torcedor, reconhecendo, né, a dignidade, o comprometimento, o engajamento que a gente vem falando em outras entrevistas, em outras vitórias, em outros jogos, que tem esse grupo com o clube. Então, mais uma vez, eles provaram isso, se dedicaram, se entregaram. Não é fácil você jogar contra a equipe qualificada como é do Ceará, com 2 homens a menos. O desgaste que foi o jogo, um jogo intenso. Mas a gente fica feliz que a gente sai fortalecido com todos esses cenários adversos. E agora é descansar e colocar nossa mente para o jogo contra o Santa Cruz para que a gente possa voltar a vencer. Roberto Lúcio, e a tua equipe começou a crescer quando a arbitragem trabalhou. Sim, nós conversamos aqui, fizemos os ajustes que a gente estava tendo dificuldade no início da partida, o adversário nos neutralizando, faltou um pouco mais de movimentação nossa para a gente gerar esse desequilíbrio deles. O jogo estava para bater fora, trazer para dentro e trocar corredor para a amplitude do lado oposto, só que a gente não estava conseguindo essa conexão. E também um ajuste de marcação, né? O adversário empurrava 4 na nossa linha defensiva, tentando uma flutuação nas costas dos nossos volantes, e fazendo uma saída ali para atrair, e com os 2 volantes deles mandando no jogo. Então a gente fez um ajuste ali de saltar um pouco o Falcão, para a gente poder neutralizar. Conseguimos ali já no final do primeiro tempo, e no segundo tempo a gente conseguiu ter uma pressão maior e conseguir algumas conexões ali que nos levou a uma situação que poderia ter saído o gol antes da penalidade. Mas como eu falei, um jogo de estudo, a gente conseguiu criar outras possibilidades, e a gente sai fortalecido com todo o cenário que aconteceu adverso a nós. Mas a equipe está de parabéns e agora como eu falei, descansar e esperar o Santa Cruz que a gente possa fazer um grande jogo, contar novamente com o apoio dos nossos torcedores, que dessa vez a gente possa premiá-los com uma grande vitória. Professor, boa noite. Você falou aí que vai deixar essa parte com a diretoria com relação à arbitragem. Mas para que a gente possa entender aquele momento da sua expulsão, porque ficou muita dúvida. Eu mesmo, sinceramente, não sei qual foi o motivo. O que foi que aconteceu naquele momento ali? Acho que o torcedor também não sabe certamente o que foi que aconteceu. Sim, o que aconteceu? A regra hoje, o que ela diz, né? Se você retardar, algum membro da comissão retardar o jogo, é punido de cartão vermelho. Então, só que ali, o que eu pedi a ele, que ele tivesse um pouco mais até de humildade, fui lá falar com ele agora no vestiário, você puxar no histórico, não tem expulsão. Acho que enfrentei ali o Campeonato Brasileiro, eu fui o que nem tomou cartão, que eu tomei quando eu estava no esporte, foi por causa do banco de reserva, que foi direcionado a mim, porque eu sou responsável. Eu sou enérgico ali, mas sempre com respeito. E aí naquela ocasião, inclusive os 2 atletas do Ceará falando com ele que eu não tinha retardado a jogada, porque eu dou para o Kaique espera o Wilson chegar para poder fazer a reposição. E os 2, usando da lealdade do jogo, poderia muito bem tirar proveito dessa situação, mas eu até parabenizo a atitude deles. Isso que o futebol precisa. Entendo a regra, ao meu ver, até falei isso aí para ele, então posso falar aqui. A única coisa que eu vou estender nesse caso, achei um pouco de rigor nessa situação e a gente acaba sendo prejudicado. Um jogo desse tamanho, a gente com as ideias, a gente conseguiu correr, mas aí você perde um pouco do jogo.
para ficar lá em cima, para passar as instruções, fazer os ajustes que a gente entendia que era necessário. A equipe cresceu, tivemos esse volume ali de poder abrir o marcador antes da penalidade. Mas como eu falei, a equipe está de parabéns. Nessa situação foi justamente isso, que eu só queria ali, que eu fiquei mais tempo para poder sair, é que ele ouvisse os jogadores do próprio Ceará, não somente os dois, os outros, o próprio treinador também, e voltar atrás. E, todo mundo é sujeito a errar, está sujeito a errar. Quando a gente errar, tem a humildade de pedir desculpa, então se retratar e tirar aquela situação de cartão vermelho, né? Mas a vida que segue, vamos conseguir trabalhando, e já conversei com ele lá também, e vamos seguir em frente. Lúcio, você ficou, né, na cabine que eu estava, né, quando a gente estava fazendo o jogo, eu vi que você estava revoltado mesmo, sem barrismo nenhum. Há muito tempo eu não tinha visto uma arbitragem tão desastrosa. Se isso fosse ao contrário, eu também estava falando, todo mundo conhece a nossa credibilidade. Você já falou, já disse que foi lá. O CRB, na sua opinião, apesar dos pesares, hoje foi de dois tempos distintos. O primeiro tempo meio sonolento, o segundo tempo aí sim. E queria que você explicasse o time principal, o time que entrou, que você optou pelos atletas que você colocou em campo. Vamos lá. A ideia nossa de início de jogo, né, sabendo como joga o adversário, o adversário flutua muito de fora para dentro, dando amplitude para os seus laterais. Muitas vezes jogando com linha de 5 em cima da nossa linha, e tem um jogo de combinação no eixo central também que exigia da gente uma proteção maior ali. Então, qual era a nossa ideia? Então, como você tem atletas adversários que jogam de fora para dentro, dando essa amplitude, nós temos que ter uma possibilidade de cobertura maior para os nossos laterais, senão começa a ter duas possibilidades todo momento dele ter que encaixar. E toda vez que você tem essas duas situações para você marcar, você já tem uma dificuldade. Então, a nossa ideia é justamente ter uma proteção de eixo central com o Falcão e com a Auremi, e não perdendo a nossa ofensividade. Qual que era a nossa ideia? O jogo era muito pelos corredores na parte ofensiva, né? Então a nossa ideia era justamente fazer uma saída a 3 com o Falcão ou com a Auremi, liberando os nossos laterais, e a gente ter essa conexão com 4 homens na frente, né? Que no caso do Mike, do Renato, do Anselmo e do João, com essa mobilidade, né? De fazer movimentos alternados para gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo adversário, para a gente poder também ter jogo de profundidade no corredor central e ter jogo de entre linhas, né? Porque a ideia nossa era alguém atacar o espaço, atacar a profundidade para empurrar a defesa deles para trás e liberar muitas vezes o Anselmo, ou o próprio João, ou o Mike, ou o Renato por entre linhas ali, para que a gente pudesse atrair o time deles, que é uma equipe que joga bem compacta, trazendo os seus extremos para fazer a marcação dos nossos laterais, que no caso hoje nessa configuração se tornaria alas, para a gente poder ter fixar o lateral, dando essa amplitude com os nossos laterais. Para isso, o adversário ele tem um ataque muito rápido na transição, a gente precisaria ter uma proteção maior e um atacar marcando ainda melhor, para que a gente não ficasse vulnerável às transições dele. Então, por isso a gente optou por essa formatação. Muitos podem entender, o time veio com 2 volantes mais retrancado. Não, era para a gente poder ter um equilíbrio defensivo, mas sem perder nossa ofensividade, entendendo e potencializar as características de cada atleta nosso. Então o jogo hoje pedia jogo pelos lados, que foi assim que nós tivemos a penalidade, foi assim que nós tivemos a situação da bola na trave, um jogo mais vertical, de atração e pegar as costas do adversário. Então nós temos que saber entender. Vai ter momentos, como foi vários jogos aí, a gente empurrou o adversário, tivemos que foi o jogo fora de casa, contra o Campinense, volume total nosso, nos faltou um pouco da intensidade do ímpeto ofensivo. Hoje é o contrário, nós tínhamos que mesclar momentos de subir a pressão, momentos de trazer o adversário para que a gente pudesse ter campo, para a gente fazer as nossas transições. Não jogar só com o jogo posicional, mas também um jogo mais reativo ali, para a gente pegar um adversário um pouco com a sua linha mais alta. Então por isso a gente optou por essa entrada do Falcão e a mobilidade maior ali do João ali também. Então, equipe equilibrada, faltou um pouco, tivemos um pouco de dificuldade no início do jogo, o adversário estava encaixando bastante, muito em função da gente não estar movimentando. No último terço do primeiro tempo ali a gente conseguiu já ter um controle maior, entrar melhor na partida, e no ajuste do intervalo acho que a equipe voltou bem, deu uma resposta melhor, e quando estava 11 contra 11 a equipe estava muito mais próxima de ganhar a partida. O próximo jogo é só na quarta-feira, né? O time agora tem condição de descansar melhor os jogadores, não tem viagem e também tempo para trabalhar, né? Um pouco maior. O que é que o senhor pretende focar nesse período até o próximo jogo? Recuperar os atletas, fazer os ajustes que a gente entende que é necessário para a melhoria da nossa equipe. A gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns aspectos da nossa iniciação, no nosso momento ali de construção e de finalização,
no momento de pressão alta, nos blocos médio e baixo também, para a gente fazer os ajustes. Como eu falei, a equipe está em formação. E jogando em cima aí, só o jogo que vai te trazer isso, só os ajustes de treinamentos que vão te trazer essa situação. E a gente está no caminho, o torcedor tem entendido também, a gente pede a compreensão deles, porque isso não vem da noite para o dia, a gente precisa de mais tempo para a gente poder estar equilibrando, ter cada vez mais sincronismo na hora de jogar, na hora de se defender também, para a gente estar sempre bem equilibrado. Então a gente está no caminho, descansar esses atletas, infelizmente a gente perde 2 por suspensão, mas a gente vai procurar escolher a melhor estratégia aí para a gente poder vir forte novamente contra o Santa Cruz dentro de casa e dessa vez a gente ter um final de jogo melhor, um final de jogo de resultado melhor, que esse grupo está precisando dessa vitória na competição da Copa do Nordeste. Tenho certeza que iremos trabalhar bastante pelo comprometimento, pelo engajamento que tem esses atletas. Então hoje eu parabenizei e me sinto muito orgulhoso de ser o treinador dessa equipe. Quando lá atrás eu, o Thiago, o presidente, a diretoria, todos os Carlos, os outros que participavam conosco das nossas reuniões para contratações, o Tomás e mais um monte ali que a gente estava fazendo o nosso trabalho, a gente pincelou. Então hoje eu fortaleci, porque caráter, dignidade, isso não se discute, e esse grupo mostrou hoje que tem caráter, tem engajamento, tem comprometimento, e tenho certeza que a gente vai colher bons frutos ao longo dessa temporada.